3 de setembro começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz ao vivo as informações do Parlamento Catarinense, direto da capital catarinense. Eu sou Eduarda Demenech e aqui comigo está o nosso comentarista Marcelo Espinosa. Oi Marcelo, boa tarde para você. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde a você que nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa no sinal aberto da TVA que está disponível na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda a opção pelo canal da Assembleia no YouTube. E tem também a transmissão pela rádio UDESC de Florianópolis, Joinville e Lages, além, claro, da cobertura completa nas nossas redes sociais. E nós começamos a edição de hoje falando sobre a cannabis medicinal. Teve uma audiência pública aqui na LESC. Comigo e com o Marcelo está a deputada Paulinha do Podemos. Seja muito bem-vinda, deputada, que propôs essa audiência pública que teve bastante repercussão, né, deputada? Primeiro, por que a senhora, então, também encampou essa causa, né, da cannabis medicinal? Muito boa tarde. Boa tarde, gente. Bem, em 2019, eu tomo conhecimento de uma criança, filha de um amigo que sofria uma série de dores crônicas, enfim, e também diagnosticada com autismo e que teve uma melhora muito significativa de vida por conta de um medicamento extremamente caro. E depois eu vivi uma experiência em 2021 com a minha mãe, onde a gente toma a iniciativa de protocolar um projeto de lei para que o SUS forneça o medicamento à base de cannabis de forma gratuita. Em 2024, a lei foi aprovada e sancionada em dezembro. A nossa audiência pública foi para exatamente discutir o operativo da lei. A pergunta a ser respondida era a seguinte: o que fazer para que o medicamento chegue para quem precisa? E eu quero falar para vocês, gente, assim, se vocês conhecem alguém que tem fibromialgia mesmo parece que tira com a mão, cura, dores crônicas, Alzheimer, Parkinson, a evolução é muito, muito significativa. Isso porque foi descoberto pela ciência há muito pouco tempo que nós temos o nosso corpo humano, todo ser humano tem o sistema endocannabinoide, propriedades que são exclusivamente encontradas só nessa planta. Tanto que ela é uma das 5 plantas sagradas da medicina chinesa. Nessa descoberta, na aplicação desses medicamentos, que começa lá timidamente em 1964 e ganha corpo na década de 90, de fato se descobriu o quão benéfica esse elemento é para regular principalmente o nosso sistema nervoso. Por isso que ele é tão eficiente para casos como epilepsia e tudo mais. A gente propôs a audiência para chamar o governo e mostrar para ele o impacto desse remédio na vida das pessoas. Lembrando que Santa Catarina é o único estado do Brasil que tem uma instituição com a mais plena autorização do Supremo, que é para a importação de sementes, o cultivo, a fabricação desse remédio e a entrega, a disposição desse remédio para o paciente. Há muito preconceito, muita desinformação e a lei que a gente preparou, a audiência discutiu várias frentes, né? Um programa de agricultura familiar que resultou num outro projeto de lei para que a gente possa produzir em Santa Catarina e partilhar de uma economia que tem, para se ter ideia, nos Estados Unidos tem gente parando de plantar soja para plantar esse produto de forma exclusiva para a preparação desse remédio. Mas a gente também tratou da capacitação dos médicos do SUS. O nosso médico do SUS, ele sabe receitar alprazolam, né? Um remédio normal, tradicional, mas ele não sabe que doses e que tipo de medicamento deve ser aplicado com base na cannabis medicinal para essa ou para aquela patologia. Então, o secretário de Saúde, o Diogo, esteve presente, assumiu o compromisso de a gente fazer um grande plano de trabalho, se apropriar desse valor que a Santa Cannabis, que está aqui em Itapoá, nos oferta hoje, e conjugando forças de ciência e necessidade dos pacientes, a gente, de fato, tem um protocolo que vai além daquilo que o Estado oferece. A nossa lei é a mais completa do Brasil. Mais de 20 estados da federação têm leis semelhantes. A nossa é a única em que não descreve um rol de patologias para a administração do medicamento. Aqui em Santa Catarina, qualquer que seja a patologia, se o médico entender que cabe o tratamento por cannabis medicinal, inclusive ansiedade, depressão, onde ela é muito eficiente, ele pode prescrever. Mas o médico precisa aprender a prescrever primeiro, o que é muito simples, mas é um processo que precisa ser, mais que tudo, redesenhado, construído. Santa Catarina, indubitavelmente, vai sair na frente nesse quesito. E gente,
Assim, ó, se vocês olharem, procura aí no canal da LESC, vai lá na audiência, eu não sei se isso fica disponível. Olha, eu não quero nem que vocês prestem atenção no que eu falei, mas ó, esquece nós. Ouçam os depoimentos, os relatos dos pacientes. É algo de emocionar. Deputada, a senhora falou na resposta agora a respeito de preconceito, que existe uma resistência ainda aos medicamentos à base da cannabis medicinal. O que fazer para vencer esse preconceito, tanto entre os usuários, mas principalmente da classe médica? Difusão de conhecimento, não tem outra alternativa. E acesso, porque a gente tem um outro problema, né? Por isso que está rolando aí, a gente tem na nossa rede social um abaixo-assinado para requerer a Anvisa que regule o... Hoje, se tu quiser usar, prescrever, o médico quer prescrever, ele só tem oficialmente os remédios que são fornecidos para fora do Brasil. Nós já temos laboratórios nacionais pedindo para produzir e está tudo parado lá na Anvisa. O Supremo Tribunal já disse que a Anvisa tinha 6 meses para regular o medicamento à base de cannabis. Ela não cumpriu o prazo, pediu postergação e a regulação no país não avança. E o remédio, de fato, é muito caro. Aquele que é adquirido de fora do Brasil para cá, que se compra um ou outro na farmácia hoje em dia brasileira, mas só esses medicamentos importados, que nem são tão eficientes quanto aqueles produzidos no Brasil. Então, é uma conjugação de forças. Quero te dizer que o preconceito, ele nasce primeiro da negação da ciência a essa questão. Estou falando para vocês, gente, assim, ó, nós temos o sistema nervoso, certo? O sistema endocannabinoide, que, volto a dizer, por que algumas pessoas começam a, de uma determinada fase de idade, ter dores crônicas, como é o caso da fibromialgia? Porque algumas delas, elas ou nascem com deficiência de substâncias endocannabinoides, ou outras vão perdendo essas substâncias ao longo da vida, que nem hormônio, e precisa repor. E se não tiver a reposição, desequilibra o sistema nervoso e provoca essas dores. É algo absolutamente científico, e por isso que na nossa audiência pública a gente não abriu discussão. Pessoal, eu quero também, Paulinha, discutir a liberação do uso recreativo da cannabis. Não estou afim dessa pauta. A pauta tem que ser remédio e ponto. Santa Catarina precisa curar as pessoas que têm dor e é isso. Obrigada, viu, deputada Paulinha? A gente, claro, segue acompanhando. Bom trabalho aqui no Parlamento. Obrigado eu. Beijo, gente. Tchau, tchau. Marcelo, e aqui no Parlamento, 21 projetos entraram em tramitação nesta semana e ontem nós tivemos a aprovação de alguns, entre eles projetos que foram aprovados aqui no plenário, que fala sobre a segurança digital nas escolas e também sobre a autodefesa das meninas nas escolas. Nós tivemos a aprovação de 4 projetos. Esse da segurança digital, de autoria da deputada Ana Campanholo, propõe que na primeira semana de outubro sempre haja, por parte da Secretaria de Estado da Educação nas escolas estaduais, atividades voltadas à conscientização sobre os riscos, sobre os perigos do excesso de exposição ao ambiente digital. E a gente fala de cyberbullying, a gente fala de casos de assédio sexual, de pedofilia, que infelizmente a gente vê ocorrendo aí nas redes sociais. E o outro projeto, também voltado à questão da segurança, mas aí a segurança pessoal. É um projeto do deputado Rodrigo Minotto que altera uma lei de um programa que já existe, o Programa Time da Defesa, que desenvolve ações de combate e prevenção à violência feminina e ao combate ao abuso sexual dentro das escolas. O objetivo dessa mudança aprovada ontem é permitir que haja nas escolas aulas de defesa pessoal feminina voltadas com a utilização de técnicas de artes marciais, que podem ser proferidas, por exemplo, por profissionais da educação física. Esse projeto, Eduarda, foi uma sugestão de alunos do programa Parlamento Jovem que participaram de uma edição aqui no passado. Olha que bacana, que já está dando resultados por aí. E olha, Marcelo, hoje a gente teve também aqui na Comissão de Finanças e Tributação a aprovação de uma medida provisória para distribuir as sobras do Fundesc para o programa Universidade Gratuita. Quem acompanhou tudo foi o Paulo Miller, que está ao vivo com a gente e conta com mais detalhes, hein, Paulo? Como é que isso vai funcionar? Muito boa tarde para você. Oi, Duda. Muito boa tarde para você, para o Marcelo, para quem acompanha a gente ao vivo aqui na TVAL. Só para a gente esclarecer um pouquinho do que se trata essa medida provisória. Ela foi editada pelo governo do estado em maio, então ela tem uma validade e se ela não for transformada num projeto de lei, ela perde a validade. Então, ela vem para a Assembleia Legislativa para ser justamente transformada num projeto de lei. Então, ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou hoje de manhã pela Comissão de Finanças e Tributação e segue agora para o plenário. Ela foi aprovada por unanimidade nessa Comissão de Finanças e Tributação. A medida, ela altera um artigo da lei que criou o Fundesc, que é o Fundo, né, de Apoio Estudantil, que faz o financiamento desses projetos. Então, ele vai permitir a redistribuição das sobras desse fundo
para o financiamento de bolsas estudantis em universidades particulares e também sobras destinadas para o programa Universidade Gratuita. Apesar da aprovação por unanimidade, a deputada Luciane Carminati, do PT, que integra a Comissão de Finanças e Tributação, trouxe hoje pela manhã, durante a reunião da comissão, uma outra questão, que é a questão do pagamento das bolsas para aqueles alunos que não tiveram acesso à Universidade Gratuita e hoje adquiriram dívidas com universidades. Ela comentou sobre esse caso que o Parlamento Catarinense, inclusive, está acompanhando. Vamos ouvir. Então, eu inclusive fiz menção a um problema que ele continua mesmo com a aprovação da medida provisória. Qual é o problema? Nós temos hoje 2 modelos, universidade gratuita para 14 universidades comunitárias e nós temos o Fundes, que é para as instituições particulares. Ambos têm percentuais bem diferentes de recursos públicos. O que aconteceu em relação ao Fundes é que muitos estudantes não tiveram ciência e informações adequadas com relação à mudança jurídica da universidade, da Unisul, que era uma universidade comunitária e passou a ser uma universidade particular. Com a trava de 4.000 vagas, ela não permite que universidades como esta, que tem um número muito maior de alunos, tenham um número maior de bolsas. O deputado Maurício Peixe, do PL, que é o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, também comentou sobre essa história. Ele falou com relação à necessidade da aprovação dessa medida provisória, que agora vai para o plenário, depois de passar pelas comissões, e que o governo está acompanhando também essa situação dos estudantes que não tiveram acesso, então, ao programa, não conseguiram entrar no programa Universidade Gratuita, e aí se matricularam e adquiriram uma dívida com as instituições. Vamos ouvir o que ele falou. O governo tem feito a sua parte, tem melhorado, a Assembleia Legislativa tem contribuído. Agora nós aprovamos na medida provisória a autorização de redistribuir o recurso que não foi utilizado. Então isso já é importante, que mais pessoas vão ter acesso, mais alunos vão ter acesso à bolsa de estudo. Então o parlamento está fazendo a sua parte, está ajudando o governo, está melhorando e, lógico, sempre vai ter alguns, que não vão conseguir ser alcançados, mas esse projeto ele não para aqui, ele vai ter desdobramentos, vai ter melhorias, a Universidade Gratuita já teve melhorias, vai ter mais ainda. O governo está, sim, olhando a todos. Claro que a Assembleia Legislativa vai acompanhar de perto essa situação e também fiscalizar o programa Universidade Gratuita. Duda e Marcelo. Obrigada, viu, Paulo, pelas suas informações. E é hora de falar das nossas redes sociais, o que está rolando nas redes da Alesc e também dos deputados. Por isso, Camila Levin já está aqui com a gente. Oi, Camila, muito boa tarde para você. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. O nosso destaque da Alesc nas redes hoje, na verdade, é um aviso. Sabe aquela preguicinha? Não vou ir lá na lixeira e solta aquele papelzinho no parque, em locais públicos? Pois é, isso pode pesar no seu bolso. Uma multa de R$500. Essa é a nova lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa e que está lá o card explicativo nas nossas redes sociais, especificamente no Instagram, está aí na tela, a multa de R$500 para quem joga lixo na rua. Essa lei é do deputado Márcio Machado. E quem é que vai fiscalizar tudo isso? Muitas vezes, quando tem legislação nova, essa é uma dúvida que surge. E justamente nessa lei já está claro que tanto a Guarda Municipal, quanto a Polícia Militar, quanto os agentes de trânsito podem fazer essa fiscalização e outra, até as câmeras podem flagrar esse ato. Então, é mais um incentivo para ser sustentável aqui em Santa Catarina e cuidar do meio ambiente como um todo. Temos também um destaque do nosso deputado nas redes de hoje, que hoje é o Alex Brasil, do PL. Inclusive, é uma collab nossa, da casa aqui da Alesc, com o próprio deputado. O nosso programa Assunto é, que semanalmente vai ao ar nas redes sociais e que dessa vez debate com o Alex Brasil a questão da capacitação em Libras para agentes de segurança. O deputado conta, inclusive, durante essa entrevista com a nossa colega aqui da comunicação, sobre como um fato que ocorreu com um agente de segurança, um policial militar que tentou auxiliar em uma ocorrência com um casal que eles eram surdos-mudos e como ele não tinha essa capacidade de se comunicar com eles em Libras, acabou impedindo, então, uma ação efetiva da PM. E aí ele fala um pouquinho sobre como essa pauta também se tornou um dos pontos centrais que ele defende aqui na Assembleia. Claro que tem muitos outros assuntos pipocando por lá,
quase que de minuto a minuto, porque a casa não para e as nossas redes sociais também. E a gente segue de olho, hein, Camila? Obrigada, bom trabalho por aí. Obrigada. E a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado, a FEOESC, completou neste ano 30 anos e recebeu uma sessão especial aqui na Assembleia Legislativa. A Maria Helena Salles, jornalista da casa, conta agora numa reportagem especial o trabalho que essa federação fez aí para fortalecer a saúde no nosso estado. E a gente acompanha agora. Há 2 anos, o fotógrafo Chico Stocker, de Rio do Sul, conheceu de perto o valor da saúde pública. Após uma cirurgia contra um câncer, foram várias internações no Hospital Regional Alto Vale, que é filantrópico. Foi lá que ele encontrou cuidado, estrutura e esperança num tratamento totalmente gratuito. Foram 77 dias no total, 61 deles na UTI. Venho aqui, às vezes a gente vem visitar os enfermeiros, as enfermeiras e é emocionante reencontrar esse pessoal que me ajudou tanto. Em Criciúma, o Rui passou por um transplante de rim no Hospital São José. Eu dou nota 100. O atendimento aqui é especial, desde a portaria até o final da doutora. Milhares de catarinenses são atendidos todos os dias por hospitais filantrópicos. São essas instituições que respondem por mais de 70% dos atendimentos do SUS aqui em Santa Catarina. É uma rede associada com 177 hospitais espalhados por todo o estado. Foi em Joinville que começou a mobilização para unir esses hospitais e defender interesses comuns. Em 11 de agosto de 1995, nascia a FEOESC, Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santa Catarina. O administrador Tércio Casten foi o primeiro presidente da FEOESC. A gente queria formar uma confederação nacional, patronal, sindical, para poder atuar de uma forma mais firme e atuante junto ao governo federal, em Brasília, e ter mais representatividade. Nessa história de 30 anos, um momento ficou marcado como o mais desafiador. Sem dúvida nenhuma foi o da Covid. Recebíamos boletins e requisições de toda a ordem que se possa imaginar. Respiradores, há vagas de UTI, né? Há equipes treinadas para poder intubar os pacientes que chegavam. A FEOESC atuou como elo de interligação entre o governo e os hospitais. Levou Santa Catarina ao cenário de destaque nacional pela celeridade nas ações contra a Covid. Em 3 décadas, a FEOESC se consolidou como uma das maiores entidades do setor no país e é reconhecida pela eficiência na articulação política e técnica para garantir melhorias constantes na saúde dos catarinenses. A federação tem forte atuação junto ao poder público para solucionar problemas de infraestrutura e garantir mais recursos para os serviços de saúde. Mas em meio às questões financeiras e políticas, os hospitais filantrópicos têm uma missão maior. Não é só o papel, não é só a burocracia, né? A gente trabalha com vidas. Então a gente fica muito feliz quando se cura uma pessoa, tanto que muitos hospitais têm o sininho. A pessoa sai curada do câncer e bate o sininho no corredor, né? Mais do que uma federação, a FEOESC é a voz de quem cuida da saúde em Santa Catarina. São 30 anos de união, desafios e conquistas. 30 anos de compromisso com a vida. Bacana, né, Marcelo, esse trabalho que a FEOESC faz no estado. 70% dos atendimentos SUS no estado são feitos por hospitais da FEOESC. Inclusive, em muitos municípios, os únicos hospitais que prestam atendimento para a população, independente da renda, são hospitais mantidos por essa federação.
E com essa reportagem, a gente termina a edição de hoje do Conecta. Mais informações sobre o que está acontecendo aqui no Parlamento Catarinense, você pode acessar o site da Agência AL, agencial.alesc.sc.gov.br. Siga a Assembleia Legislativa nas redes sociais, @AssembleiaSC. Uma ótima quarta-feira para você, até a próxima.